Nancy DeMoss Wolgemuth diz que Deus tem um propósito específico para a sua vida, assim como teve com a personagem bíblica, a rainha Esther. Independentemente da sua idade, em que fase da vida você está, ainda que você diga, eu não sou uma grande palestrante, eu não tenho um podcast. Isso não importa. Você não precisa dessa plataforma. Porém, Deus te deu filhos e netos que eu não posso alcançar, mas você pode, porque Deus te colocou aqui para um momento como este. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora do livro Deixe Deus Escrever Sua História, na voz de Renata Santos. Se você já se sentiu como uma ninguém, saiba que você não está sozinha. A solução não é falar para si mesma e se convencer de como você é especial. A solução é descobrir o quão especial você é para Deus. Espero que você descubra isso enquanto Nancy continua a série chamada Esther, uma mulher de Deus no tempo de Deus. Hoje chegamos aos 2 versículos mais famosos do livro de Esther. A frase, para um momento como este. Você já ouviu essa frase? Associamos essa frase com Esther. Ela vem desse trecho no capítulo 4. Lembrando onde estamos e voltando à cena, o povo judeu está em grande perigo. Foi decretado que todos deveriam ser aniquilados. Mordecai está na praça pública chorando. O povo está jejuando e chorando. Esther enviou um mensageiro, Hataque, um dos eunucos, para descobrir o que estava acontecendo. Mordecai enviou uma mensagem de volta para Esther, dizendo: você precisa falar com o rei e implorar pela vida do seu povo. E Esther respondeu dizendo: eu vou morrer. Ninguém pode se aproximar do rei sem ser convidado. Minha vida está em risco. Não tem como eu fazer isso. Estou impotente para fazer algo a respeito. Então Mordecai, no versículo 13, e aqui começamos no capítulo 4, Mordecai pediu que respondessem a Esther. Tenha em mente que não é Mordecai e Esther conversando diretamente. Tudo está sendo feito através de um mensageiro. Ela tem que confiar nesse servo do palácio para transmitir a mensagem corretamente. E eu fico tão feliz que essa mensagem tenha sido preservada para nós. Versículos 13 e 14 dizem assim: então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única, entre todos os judeus, que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Ele disse: não pense que estando na casa do rei você vai escapar mais do que os demais judeus. Mordecai lembra Esther de que ela também é judia e que, se o povo judeu perecer, ela também perecerá, que a sua vida está em risco, quer ela vá ao rei ou não. Isso é um lembrete para nós, como cristãos, de que não podemos separar nossa identidade como indivíduos da identidade do corpo de Cristo como um todo. Somos um só corpo. Se o povo de Deus está em perigo, estamos em perigo. Eu estou em perigo, você está em perigo. Se o casamento de outras pessoas ou seus filhos estão em perigo, isso deve nos preocupar. Não podemos nos isolar em nossas igrejas evangélicas e achar que ficaremos imunes ao que está acontecendo com o resto do corpo de Cristo. Você é uma com todos os outros cristãos no mundo inteiro. Devemos afundar ou nadar juntos. Se você tentar viver para si mesma, experimentará as consequências. Versículo 14. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Mordecai conhece as promessas da aliança que Deus fez com o seu povo desde Abraão.
Ele acredita que Deus enviará o livramento de alguma forma, de algum lugar. Ele confia que será através do rei e que dependerá da intervenção de Ester, mas ele sabe que o livramento virá com ou sem Ester. É uma expressão de fé. Ele diz: o alívio e o livramento virão. Deus não permitirá que o seu povo seja exterminado. Deus não se esquecerá da sua aliança com Abraão. Com ou sem você, Deus prevalecerá. Isso nos lembra que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim para cumprir seus propósitos neste mundo. Deus não precisa de você. Ele pode cumprir seus propósitos com ou sem nós. Não somos indispensáveis. Deus pode enviar outra pessoa para alcançar o seu bairro, outra pessoa para alcançar os amigos do seu filho, cujos lares estão despedaçados, outra pessoa para levar o seu cônjuge não cristão à fé em Cristo. Deus pode enviar outra pessoa para criar fome e sede por avivamento em sua igreja. Se desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá, Ele fará isso sem nós. O seu reino virá. A sua vontade será feita na terra, assim como no céu. Mas se desperdiçarmos essas oportunidades, seremos desonradas por aqueles que vierem depois de nós. De alguma forma colheremos as consequências, mesmo que o povo de Deus seja liberto. Todas nós podemos olhar para trás e ver oportunidades desperdiçadas de nos envolvermos no avanço do reino de Cristo neste mundo. Tivemos a chance de compartilhar a Cristo com aquela amiga, mas nunca fizemos isso antes que ela fosse para uma eternidade sem Cristo. Ficamos caladas. Tivemos a chance de ensinar nossos filhos nos caminhos de Deus, mas estávamos tão consumidas com esportes, aulas de música e lições de casa. Agora esses filhos estão crescidos e seus corações e desejos não estão voltados para Deus. Você teve a chance de amar e servir o seu cônjuge, mas estava tão consumida com seu trabalho, sua felicidade, seu desejo de ser servida, e agora ele se foi. Verso 14. Se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Veja, há um momento em que o silêncio não vale ouro. Se você ficar calada agora, Eclesiastes 3 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de ficar calado e tempo de falar. É importante que aprendamos a diferença, que tenhamos discernimento entre quando é hora de falar e quando é hora de ficar calada. Nossa tendência natural, na maioria das vezes, é falar quando deveríamos permanecer caladas e nos calarmos quando deveríamos falar. Misturamos as coisas. Isso exige sabedoria, exige discernimento para saber a diferença, exige autocontrole para ficar calada quando é hora de ficar calada, exige coragem para falar quando é hora de falar, para fazer a coisa certa na hora certa. Se você ficar calada agora... Eu meditei sobre essa frase enquanto estudava esse livro, me preparando para esta série. Penso muito sobre várias coisas que estão acontecendo hoje na igreja, onde é mais fácil ficar calada. Não queremos criar caso. Outro dia peguei uma revista cristã bem conhecida, uma revista feminina. A matéria de capa era sobre uma famosa artista cristã defendendo o divórcio de uma forma meio sutil. Mas era um artigo de destaque. Alguém que ainda é amplamente usada no mundo cristão, defendendo o motivo de ter se divorciado e agora tendo um ministério, encorajando pessoas divorciadas a não se arrependerem e não dizendo realmente que o divórcio está ok, mas dizendo que, se você é a vítima, então há esperança. Uma mensagem bem confusa. Eu pensei, quem poderia abordar isso hoje em dia? Esse é o pensamento da igreja. Essa é a forma como a igreja pensa hoje. Se você abrir a boca, vai ser triturada e descartada. Essa é a impressão que dá.
Entrei no Ministério Aviva Nossos Corações, sabendo que havia algumas coisas sobre as quais precisaríamos falar. Sobre questões femininas, sobre o papel da mulher e as coisas que dizemos mais cedo nesta série sobre mulheres e submissão à autoridade e aos seus maridos. E sabendo que, se eu falasse algumas dessas coisas, eu seria como um salmão nadando contra a correnteza dentro da igreja durante o resto da minha vida. Eu não sou uma guerreira de coração. Eu não gosto de criar tumulto. Eu preferiria ficar calada e fazer a coisa certa sozinha, simplesmente fazer as escolhas certas e amar a Deus e as pessoas. Mas você não ama as pessoas se ficar calada quando é hora de falar. Essa frase, se você ficar calada agora, veio à minha mente enquanto eu conversava recentemente com uma mãe que, sem pensar, fez com que seus filhos lessem a série de livros Harry Potter. Enquanto ouvia, eu sabia. Aqui está uma mãe que ama seus filhos, que quer treiná-los nos caminhos de Deus, que está comprometida em ser uma mãe piedosa, mas que não havia refletido nem compreendido algumas das questões envolvidas nesse tipo de leitura e o impacto que isso pode ter nas crianças. Eu sei que enquanto eu digo isso, estou falando com algumas fãs de Harry Potter. Eu entendo que você talvez não compreenda quais são as questões envolvidas, mas existem questões bíblicas claras naquele contexto. Eu desejava mesmo ficar calada, e eu pensei, eu não quero destruir nossa amizade aqui, eu não quero criar tumulto, eles não são meus filhos, eu não sou responsável pelos filhos dela. Mas a frase continuava surgindo na minha mente. Se você ficar calada agora. E aí eu me perguntei, eu amo essa mãe e outras mães como ela? Eu realmente me importo com o que vai acontecer com os filhos delas? Bem, sim, eu me importo. E Deus me deu a graça, com graça, bondade, compaixão. Eu não a ataquei, eu apenas fiz algumas perguntas. Aqui está uma mãe que agora está pensando sobre isso e talvez tomando algumas decisões diferentes. Eu não sou responsável por como ela cria seus filhos. Eu não sou responsável por qual decisão ela vai tomar. Mas eu sou responsável, e você também é, por falar a verdade sobre a palavra de Deus e não ficar calada quando vidas podem estar em jogo. Eu estava imaginando o que essas mentes jovens podem estar pensando no futuro, coisas que não são bíblicas e que talvez possam colocar suas almas em risco. Eu não poderia ficar calada. Eu não precisei ser rude, eu pude ser graciosa, mas eu não poderia ficar calada. Há outras coisas sobre as quais não podemos ficar caladas. Essa questão das mulheres desrespeitarem seus maridos, dos relacionamentos destruídos, da amargura, da raiva e do ódio. Não podemos ficar caladas quando temos amigas vivendo na amargura. Não podemos ficar caladas nessa era permissiva sexualmente com nossos jovens e cristãos nas nossas igrejas que não sabem o que há de errado em relações sexuais fora do casamento. Não podemos ficar caladas. Não podemos ficar caladas com algumas das escolhas que os pais estão permitindo que seus filhos façam. Eu sei que nós não somos Deus, não podemos controlar as vidas deles, mas precisamos, com compaixão, mansidão e humildade, derramar nosso coração e dizer: eu não posso ficar calada, eu não posso deixar você destruir a sua vida. Eu não posso deixar você se divorciar do seu marido quando você não tem base bíblica para fazer isso, ou se casar novamente quando não há base bíblica para fazer isso, sem ao menos amá-la o suficiente para dizer: você já considerou? Pense sobre isso. Eu não posso ficar calada neste momento. Deus não está pedindo que você fale sobre tudo. Mas Ele está pedindo que reconheçamos quando Ele nos coloca em uma posição para fazer a diferença, fazer algo a respeito,
mesmo quando não parece possível, mesmo quando não parece prudente. Mãe, sua filha talvez não queira te escutar quando ela tiver 14 anos e você estiver dizendo a ela: eu não posso ficar calada sobre isso. Esse não é um relacionamento certo. Essa não é uma influência saudável. Essa não é uma roupa modesta. Deus não pediu que você fosse a melhor amiga da sua filha naquele momento. Mas, se você ficar calada e deixar ela e a sua família se conformarem com a cultura, eu te digo, o momento vai chegar em que você vai estar chorando, não por arrependimento e humildade, mas por vergonha, reprovação e frustração, porque a sua filha agora é uma mulher e está colhendo as consequências dessas escolhas. Mães, vocês não podem ficar caladas. Deus não está pedindo para vocês serem ranzinzas. Ele não está pedindo para serem Deus na vida de seus filhos, mas para representar a verdade para seus filhos, para suas amigas e para a nossa cultura. Deixe-me voltar um pouco para todo esse assunto da providência de Deus. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Mordecai está dizendo que na providência de Deus há um encontro entre você e esta posição, e este lugar, e este momento. Tudo se uniu e não foi por acaso. Não foi por acaso que você está onde está hoje, neste momento, neste lugar. A providência de Deus, ela está sempre em ação, mesmo quando você não consegue ver. A providência de Deus é sempre perfeitamente cronometrada. Deus nunca tem pressa e nunca chega atrasado. Algumas de vocês estão esperando que Deus se mova e pensam: para mim, Ele está demorando. Por que Ele não está fazendo nada? Ele está fazendo algo. Ele está se movendo. Ele está agindo. E o seu tempo é perfeito. Na providência de Deus, não existe acidente, não existe acaso, não existe sorte. Meu irmão, muitos anos atrás, foi morto em um acidente de carro, o que muitos chamariam de acidente. E alguém disse: não existe isso de acidente de carro, é um desastre. Você pode achar que isso é só uma palavra pequena, mas é importante. Não há acidentes na providência de Deus. Na providência de Deus, Deus está sempre no comando. Nos capítulos 1 e 2 de Esther, parece que Assuero está no comando. Nos capítulos 3 e 4, parece que Amã está no comando. Eles pensam que estão. Mas mesmo quando parece que estão no controle, Deus ainda está no comando. Na providência de Deus, porque todas essas outras coisas são verdadeiras, nunca há necessidade de pânico, medo, preocupação ou dúvida. Nos preocupamos? Sim. Temos algum motivo para nos preocuparmos? Humanamente falando, sim. Mas, se entendemos, acreditamos, abraçamos e vivemos na providência de Deus, reconheceremos que nunca há uma boa razão, uma causa justificada para o medo ou para o pânico. Quando você pensa sobre a sua vida e a providência de Deus, pense sobre o que Deus te deu, os privilégios, as bênçãos, a salvação. Quando bilhões de pessoas ou mais neste planeta nunca ouviram o nome de Jesus, é pela providência de Deus que você veio a ouvir o Evangelho, que você foi trazida à fé em Cristo, que você tem o conhecimento da palavra de Deus. As habilidades que você tem, a influência que você exerce, os recursos materiais que você possui, tudo isso são presentes e uma mordomia de Deus na sua providência. Você acha que Deus pretendia que você desperdiçasse essas coisas ou as usasse para si mesma? Apenas para desfrutar delas, para o seu próprio prazer? De jeito nenhum. Deus confiou essas experiências, essas oportunidades, essas bênçãos a você como uma mordoma, para que você os sirva e as use para avançar o seu reino aqui na terra.
Todas essas bênçãos que desfrutamos são para nossa felicidade, nossa satisfação ou nosso prazer. Elas são para a glória de Deus, para um momento como este. A casa em que você nasceu, as oportunidades que você teve, a cultura em que você vive, a era em que você vive, tudo isso está de acordo com a providência de Deus, para os propósitos de Deus e seu reino. Você não está na posição em que está por acaso. Eu olho ao redor desta sala e vejo diferentes situações de vida. Algumas de vocês têm muitos filhos pequenos. Algumas são solteiras. Outras são mais jovens, estudantes. Algumas estão com o ninho vazio. Outras estão na terceira idade. Vejo todas as diferentes fases da vida representadas aqui. Mas você não está nessa fase ou posição por acaso. Deus tem um propósito para você. Quem sabe se você não chegou ao reino, o reino onde Deus te colocou, o conjunto de circunstâncias onde Deus te colocou, mesmo que você esteja onde está como resultado de erros cometidos na sua vida. Na providência de Deus, se você está arrependida e quebrantada, Deus tem um lugar e um propósito para você aqui e agora, em seu reino. É incrível como a providência de Deus pode superar as perdas e falhas causadas pelos nossos pecados. Eu não quero com isso minimizar o pecado de forma alguma. Eu estou apenas dizendo, onde estaríamos se Deus não redimisse os desastrados, desesperançados e impotentes? Isso é o que somos, sem Cristo. Deus te colocou aqui com um propósito, não apenas para ocupar espaço, para passar a vida em vão. Deus tem um trabalho com o seu nome, um propósito e uma intenção. E você pode pensar, eu não sou uma rainha, eu não estou no palácio, eu não tenho nenhuma posição de grande influência. Tudo que eu consigo fazer é sobreviver, fazendo de tudo para não me afogar. E eu te digo, esse é o seu reino. Deus te colocou ali, na sua casa, para um momento como este, com uma oportunidade incrível que ninguém mais teve para nutrir essas crianças, a fim de serem seguidoras de Jesus Cristo. Isso é um grande trabalho para um momento como este. E você diz, eu sou só uma balconista em uma loja, eu não tenho marido, não tenho filhos. Deus te colocou naquela loja. Esse é o seu reino para um momento como este, para representá-lo, para representar o seu reino. E você pode pensar, eu sou aposentada, sou viúva, meus filhos estão espalhados pelo país, não há propósito, não há utilidade para a minha vida. Deus te colocou ali, nesse lugar, esse pequeno apartamento, essa casa de repouso. Esse é o seu reino para um momento como este. O que você pode fazer? Você pode orar, você pode interceder, você pode encorajar os pastores, você pode encorajar jovens mães, outras viúvas, com bilhetes, com orações. Deus tem um propósito para você e não é só para que você deixe a vida passar. Você diz, eu sou só uma estudante. Aquela sala de aula pode ser o seu reino. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano para você. Não é só para obter um diploma. Não é só para conseguir um emprego. É para cumprir o propósito de Deus para um momento como este. Deus te colocou ali, agora, com um propósito. Quem sabe se você não chegou ao reino para um momento como este? Quem sabe como Deus pode querer usar a sua vida onde você está? Uma das coisas que mais aprecio sobre minha criação é que meu pai tinha uma visão para os seus 7 filhos, para que nós cumpríssemos o propósito que Deus tinha para nossas vidas, seja lá qual fosse. Meu pai não sabia qual era esse propósito, mas ele queria que nós o cumpríssemos. Ele nos deu uma visão de que poderíamos ser usadas por Deus, de que Deus tinha um propósito para nossas vidas. Era algo individual, algo especial, era para nós e deveríamos cumprir esse propósito. Ele me deu uma visão muito antes de eu ouvir falar de Aviva Nossos Corações,
Muito antes de eu começar a fazer conferências, muito antes de começarmos um programa de rádio, Deus confiou em meus pais para trazer a mim uma visão de que minha vida foi trazida ao reino de Deus para um momento como este. Eu acreditei por muitos e muitos anos, desde que eu era uma menina, que Deus me colocou aqui neste mundo, neste país, neste lugar e agora neste ministério, Aviva Nossos Corações, para um momento como este. É difícil? Sim, às vezes é muito difícil. É solitário? Sim, às vezes é muito solitário. Às vezes você pensa, sou a única pessoa no planeta que se preocupa com essas questões, que carrega essas coisas no coração? Eu sinto medo às vezes? Como mencionei nesta série, receberemos cartas, receberemos e-mails. Eu quero te encorajar a escrever. E não estou tentando falar apenas com pessoas que concordam conosco. Teremos algumas pessoas muito graciosas e outras nem tanto. Isso me incomoda? Claro, eu sou humana. Quero ser amada e respeitada, sim. Mas isso não é sobre mim. Não é sobre você. Eu me sinto sobrecarregada às vezes com a onda de maldade e com o que será necessário para superar tudo isso? Sim, eu sinto. Mas não se trata de como eu me sinto. Não se trata do que eu quero. Trata-se da missão para a minha vida. Existe uma missão para a sua vida. Tem dias em que eu penso, por que eu não posso ter uma vida mais comum, como tantas outras cristãs, sem tantas exigências? Não seria ótimo? Sim, por cerca de 3 minutos. Mas não, se isso me fizer sair da missão de Deus e do propósito de Deus para a minha vida. Eu não tenho escolha quando chega o momento, e você também não tem. Independentemente da sua idade, em que estação da vida você está, você diz, eu não sou uma grande oradora, eu não tenho uma plataforma. Você não precisa de um programa de rádio. Deus te deu filhos e netos que eu não posso alcançar, mas você pode, porque Deus te colocou aqui para um momento como este. Eu fui colocada neste lugar. Você foi colocada no seu lugar. Eu fui colocada aqui neste momento. Você foi colocada aqui neste momento para um momento como este, para trazer glória a Deus. Não diga, não pense, eu não tenho nada para oferecer. Minha vida realmente não conta. Charles Spurgeon disse da seguinte forma: embora você seja nada mais do que um simples zero, o Senhor pode fazer algo de você. Coloque 1 antes de um 0 e ele se torna 10 imediatamente. Deixe 2 ou 3 zeros se unirem para servir ao Senhor e, se o Senhor os liderar, esses nada se tornam dezenas de milhares. Quem sabe o que você pode fazer? Deus escolhe e usa ninguéms. Ele os enche com a sua graça e o seu poder e os usa de maneiras poderosas. Um pequeno pastor se torna o rei salmista de Israel e através dele vem o Messias. Uma viúva moabita se torna uma ancestral do Salvador. Uma prostituta redimida se torna fundamental para que os filhos de Israel conquistassem a cidade de Jericó. Uma menina órfã em uma terra estrangeira se torna rainha e salva a vida de milhões de judeus. Uma virgem adolescente dá à luz o Salvador do mundo. Quem teria imaginado isso? Quem poderia planejar isso? Quem, se não Deus? Quem sabe se você não chegou ao reino para um momento como este? Espero que você continue descobrindo os propósitos que Deus tem para você na sua situação única. Fique conosco durante toda a semana enquanto Nancy DeMoss Wogemuth continua esse estudo prático do livro de Esther. Ela voltará em um momento. Você está interessado em aprofundar o estudo do livro de Esther durante o seu tempo pessoal na Palavra de Deus? Preparamos um estudo bíblico especialmente para você, como parte de nossa série Mulheres da Bíblia. Ele guiará você versículo por versículo pelo livro de Esther.
e contém perguntas para reflexão pessoal. Visite nosso site e veja como encomendá-lo. avivanossoscorações.com. Agora aqui está Nancy para finalizar. Minha oração sincera é que você não apenas ouça o que eu disse, mas que você receba. E que Deus faça essas palavras penetrarem profundamente no coração e na alma de cada ouvinte. Você pode apenas tomar um momento e concordar com Deus sobre o que Ele nos disse em Sua palavra. Diga: Senhor, obrigada pela Tua providência na minha vida. Obrigada por onde o Senhor me colocou, por mais difícil que seja. Obrigada pelo reino que o Senhor me colocou. Minha criação, minha família, minhas raízes, meu passado e o lugar onde eu estou agora. Obrigada por me colocar aqui, para um momento como este. Depois, peça ao Senhor que te ajude a ser fiel no cumprimento desse propósito, seja ele qual for, para te dar coragem e fé, para se apegar a Ele, para ser seu instrumento neste tempo e neste lugar. Senhor, nossa oração é que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas em todo lugar onde nos encontrar para um momento como este. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.